Olá pessoal, bem-vindos de volta. Nesse vídeo agora vamos falar então da associação em paralelo de resistores, que é uma ligação mais comum, por exemplo, nas lâmpadas de uma residência. Tá? A iluminação de uma residência, de um prédio, de uma empresa, em geral, são ligadas em paralelo. Vocês vão entender aqui na explicação do comportamento desse tipo de associação, por que se liga às iluminações de uma residência, não só as iluminações, mas também as tomadas, tá? As fontes de energia, todas são ligadas em paralelo. E aí, com base no que foi visto na ligação em série, talvez já se tenha uma ideia do porquê não se faz essa ligação em série na instalação residencial ou predial, né? Mas também a partir da explanação das características da associação em paralelo, vocês vão entender melhor ainda porque esse modelo é o modelo de ligação que usamos nas residências, tá bom? Então vamos lá. E mais uma vez lembrando também, como eu expliquei no vídeo da ligação em série, né? Se perceberem a diferença de áudio aí é em função de eu ter gravado o vídeo da associação em outra máquina, em função do aplicativo, do simulador, tá bom? Então, mais uma vez aí, me desculpe as diferenças na qualidade do áudio aí, mas vamos lá. Ok, pessoal, vamos analisar agora a associação paralela de resistores. Ok, pessoal, vamos analisar agora a associação paralela de resistores e suas características. Veja aqui no esquema montado agora, eu continuo usando 3 lâmpadas incandescentes, uma bateria configurada para 12 volts. Vamos usar o voltímetro para medir as tensões e o amperímetro para medir as correntes. Coloquei uma chave geral saindo diretamente da bateria e coloquei uma chave individual em cada lâmpada. Então, vamos começar ligando as chaves das lâmpadas e ligando a chave geral. Assim nós temos a corrente circulando e as 3 lâmpadas configuradas a 10 ohms cada uma, o que corresponde a uma potência de 12 watts, então 3 lâmpadas iguais, portanto igualmente brilhantes, tá? Ligadas de forma paralela. A primeira característica que nós observamos na ligação em série, no vídeo anterior, é que a tensão, que no nosso caso aqui está em 12 volts, se fosse uma ligação em série, esses 12 volts seriam divididos proporcionalmente a cada resistência. No caso, as 3 sendo iguais, teríamos 4 volts para cada lâmpada. Observe que aqui eu não coloquei aquele fusível que acaba consumindo um pouquinho da energia, mas, e vamos entender somente o comportamento paralelo mesmo. Pois bem, então, se eu pegar o meu voltímetro e medir nas extremidades que estão conectadas diretamente à bateria, eu tenho aqui os 12 volts confirmados. Na série, nós tínhamos a voltagem proporcional a cada lâmpada. Então vamos ver agora o que acontece com a voltagem em cada uma dessas lâmpadas. Então aqui eu estou pegando nas extremidades da lâmpada, 12 volts. Quando eu pego na próxima lâmpada, 12, e na terceira lâmpada, também 12. Então, como explicar que na série eu tenho a voltagem dividida proporcionalmente a cada componente e aqui no paralelo eu tenho a mesma voltagem chegando para todos? Não tem nenhum mistério nem magia. Tá? Na ligação paralela, a principal característica, ou a primeira característica é essa. A DDP, a voltagem ou a diferença de potencial, ela é a mesma em todos os ramos ligados de forma paralela. Mas qual a explicação disso? Lembra da característica da série? A DDP se dividiu proporcional, porém a corrente circulante era a mesma em todos os elementos em série. Quem compõe a corrente? Os elétrons.
que no caso aqui a gente tem que lembrar, giram no sentido contrário ao sentido convencional da corrente. Tá? Mas enfim, esses elétrons compõem a corrente e na ligação série só existe um caminho único para eles passarem. Então todos os elétrons que saem da bateria são obrigados a passar em todos os componentes ligados ali na série. E cada vez que o elétron passa dentro de um resistor, ele deixa parte da sua energia ali, parte da voltagem é dissipada ali. Por isso, cada componente na série vai recebendo cada vez menos energia em comparação à energia total da bateria. Tá ok? Já aqui no paralelo, vamos analisar exatamente a corrente. Perceba que a corrente que sai da bateria, ó, até chegar nesse ponto, ela tem um caminho único. Ó. Porém, aqui nós temos uma bifurcação no trajeto. Essa bifurcação é chamada de nó. Tá? Todo circuito elétrico, quando há essa divisão, isso é chamado de um nó. E aí, você tem dois caminhos para a corrente seguir. E aí, essa corrente total, ela se divide. Então, se a gente medir a corrente na saída da bateria, ó, aqui nós temos agora 3,6 amperes de corrente. Seguindo nesse caminho do circuito, até chegar aqui, eu tenho essa mesma corrente. Porém, quando eu passo para o lado de cá do nó, veja que de 3,6 caiu para 2,4. Cadê os outros 1,2? Está seguindo esse outro caminho disponível aqui. Ó. Percebeu? E aí um outro dado extremamente importante é que os elétrons que circulam, formando a corrente, eles transportam a energia da bateria. Imagine o seguinte exemplo. Um formigueiro que ataca um pote de açúcar. Cada formiga representa um elétron. Então, esse conjunto de formigas representa a corrente elétrica. Cada formiga pega um grão de açúcar. E esse grão de açúcar é energia. Seria a nossa voltagem. Então, se cada formiga carrega um grão de açúcar, e esse grão de açúcar tem uma voltagem de 12 volts, então aonde essa formiga chega, os 12 volts chegam com ela. Desde que não haja um desgaste no trajeto, ou seja, desde que ela não passe por uma resistência. Então aqui, ó, por todo essa ramificação, nessa fiação, antes de passar pelas lâmpadas, não temos resistência, então não há perda de energia. Porém, como há uma divisão de caminhos, a corrente se subdivide. E aí ela vai se dividir proporcional às resistências. Então, por que aqui desceu 1,2 e aqui veio o dobro, 2,4? Porque eu tenho mais dois caminhos para subdividir esse 2,4. Então, perceba que ao chegar no próximo nó, o 2,4 vira 1,2 aqui e 1,2 aqui. Ou seja, para cada lâmpada eu tenho 1,2 de corrente aqui, 1,2 e 1,2. A corrente se dividiu em três partes iguais, porque as três lâmpadas são iguais. Agora, se eu começo a mexer nas resistências de cada lâmpada, ou ainda, antes de mexer na resistência, lembra que eu tinha colocado uma chave individual em cada lâmpada. Essa é a minha chave geral. Ela desliga tudo. É como você estar com todas as lâmpadas da sua casa acesas e alguém vai lá fora e desliga o disjuntor. Agora, se eu estou nesse cômodo da casa e vou sair e não quero essa lâmpada acesa, eu desligo ela sem atrapalhar os outros cômodos da casa. Então, na ligação paralela, você tem essa vantagem de desligar cada elemento paralelo sem atrapalhar o funcionamento dos outros. Ó. Se eu quiser só uma acesa. Se eu desligar essa, obviamente o circuito para, porque mesmo com a chave geral ligada, eu não tenho por onde percorrer a corrente para chegar de volta na bateria. Tá? E aí, essa lâmpada sozinha, por exemplo, está recebendo quanto de energia? Ela está recebendo 12 volts de energia.
E aí você poderia pensar assim, aquela corrente que se dividiu, agora eu não tenho ela aqui. Essa lâmpada não deveria receber toda aquela corrente e brilhar mais? Não. Veja que ela continua recebendo o mesmo 1,2 ampere. Por quê? Porque não é a presença das outras que interferem na corrente individual. Quem define quanto de corrente passa por essa lâmpada é a própria resistência dela. Ela é que limita quantos elétrons ela deixa passar. E aí, aqui eu tenho 1,2, 1,2 e 1,2. Total na bateria, 3,6. Agora, observe essa corrente total quando eu desligo uma das lâmpadas. 2,4. Que quer dizer 1,2 em cada lâmpada acesa. Se eu desligo essa daqui, 1,2 para essa lâmpada acesa. Ok? E isso justifica que essa corrente que transporta os 12 volts leva 12 volts para cada lâmpada ligada em paralelo. E não aquela divisão de energia que acontece na série. Ok? Até porque, se relembrar lá, na série, a mesma corrente que sai da bateria, ela passa por todos os componentes ligados na série. Não há uma divisão de caminhos, o caminho é único. Então, toda a corrente é obrigada a passar por todos os componentes. E aí, em cada componente que a corrente passa, ela deixa uma parte da sua energia. Aqui não. Nessa simulação aqui, nesse esquema, a corrente parcial que vem para essa corrente, ela alimenta somente essa corrente, ela deixa toda a energia dela aqui, ou seja, os 12 volts, e ela vai embora, esse 1,2 vai embora, descarregado de energia. Então, se eu medir aqui, eu vou ter 3,6, porque esse ramo está recebendo a corrente da primeira, que se soma com a corrente da segunda, que soma com a corrente da terceira. Então, em cada nó, existe uma divisão da corrente elétrica ali, ok? Agora, só para ilustrar, aqui as 3 lâmpadas iguais, se eu aumentar a resistência dela, o que deve acontecer com os brilhos? Lembra lá na série que quando a gente manipulou a resistência, a lâmpada de maior resistência brilhou mais porque ela puxou mais energia para ela e deixou as outras com menos energia parcial e enfraqueceu o brilho. Agora observe aqui quando eu aumento a resistência na lâmpada do meio. Olha o brilho dela. Diminuiu. E olha o brilho das outras duas. Nada acontece. Então, se eu diminuo a resistência para menos de 10, aí sim, o brilho dela aumenta. Mas as outras duas continuam intocáveis, tá? Porque cada uma está recebendo a sua corrente parcial. Então, perceba que aqui eu continuo tendo 1,2, que eu não mexi nessa lâmpada. A outra também 1,2. Mas a nossa do meio, que eu reduzi a resistência, subiu para 4,8 a corrente dela. Por isso o brilho dela aumentou muito. Aí eu baixei para 2,5 de resistência. Agora, se eu aumento para mais de 10, vou pôr aqui 36. Bem menos brilho. Tá? Corrente nela 0,33. E as outras duas continuam com 1,2 normalmente, porque eu não mexi na resistência delas. Claro que se eu estou mexendo nessa corrente parcial, ela é somada com 1,2 com 1,2. Então a minha corrente total é 2,73. 1,2 com 1,2, 2,4. Mais 0,33 que está aqui agora. Porque a resistência dela está muito alta. Então ela está bloqueando a passagem de corrente. Ok? Mas ela continua recebendo 12 volts. Só que numa quantidade bem menor de elétrons, o que faz, obviamente, ela brilhar menos. Então aqui é o contrário da associação série. Se aumenta a resistência de uma lâmpada, ela se auto-prejudica e não interfere nas outras.
Tá? Exatamente o contrário lá da série. Na série, a maior resistência brilhava mais porque ela sugava mais energia da corrente. Aqui, cada uma tem a sua corrente individual, portanto, uma não interfere na outra. Ok? Então é isso. E aí vamos analisar agora a parte teórica. Então vamos pegar aqui um esquema simples da ligação paralela, em que nós temos três resistores R1, R2 e R3, todos ligados no ponto A, e do outro lado os três ligados no ponto B. Esse ponto A e esse ponto B, por sua vez, está ligado a uma fonte de tensão, uma bateria aqui. O nosso ponto B e o nosso ponto A ligados a uma bateria. Dessa bateria sai a corrente total, corrente I, que chega no ponto A. O ponto A é um nó. E perceba que esse nó aqui se dividiu em três partes. Então aqui, simultaneamente, a nossa corrente total se subdivide na parcial I1, na parcial I2 e na parcial I3. Cada uma dessas parciais chega respectivamente aos seus resistores, mas cada uma delas carrega consigo a voltagem da bateria. Ou seja, na ligação paralela, todos recebem a mesma voltagem da bateria, só que cada um vai receber essa voltagem através de correntes parciais proporcionais a cada resistência. Então, R1 recebe a parcial I1, R2 I2, R3 I3. Se, por exemplo, R2 for a maior das resistências, ela é a que mais dificulta a passagem de corrente. Então, a corrente I2 será a menor das parciais, passando pela maior das resistências. Ok? Pois bem. Então, o que ocorre? Quando os resistores estão ligados aos terminais de uma mesma diferença de potencial, eles estão associados em paralelo. Essa corrente I total, que sai da bateria, se subdivide em parciais. Então, aqui é só um exemplo de três resistores paralelos, aqui, assim como na simulação a gente fez com 3 lâmpadas, mas lembre-se que você pode ter 2 em paralelo ou N paralelos. Você pode pegar 100 resistores, 1000 resistores e ligar todos na mesma fonte de tensão, todos em paralelo. Portanto, no nó, conforme a gente analisou e mediu na simulação, essa corrente total se subdividiu aqui em 3 parciais, e essas 3 parciais somadas têm que dar o valor da I total. Tá? Se não fechar isso, é porque tem um problema no seu circuito e está tendo uma fuga de corrente, o que é comum em alguns equipamentos elétricos quando não estão devidamente instalados ou algum fio dentro do circuito se rompe ou ele solta o isolante, ele rasga o isolante, ele se descasca, por assim dizer. E se ele encostar na carcaça metálica do componente, um motor, uma geladeira, uma máquina de lavar, aí você vai começar a ter fuga de corrente. Ou seja, a corrente total que sai da fonte de tensão não retorna totalmente. Isso acontece, por exemplo, numa geladeira velha que dá choque quando se toca nela, é porque a corrente que veio da tomada e deveria voltar para a tomada, parte dela está fugindo para a carcaça da geladeira e quando alguém toca, faz o papel de aterramento e acaba tomando um choque. Então, essa é a importância também dos equipamentos que têm fio terra, que se faça o aterramento, para que em caso de correntes de fuga, correntes que fogem do seu caminho original, não descarregue ninguém. Ela vai direto para o fio terra e se descarrega no chão. Tá? Mas isso é outro assunto. Muito bem. Da primeira lei de Ohm, conforme já conhecemos, U igual a RI.
Como R está multiplicando a corrente, ele pode passar dividindo. E aí a gente tem, então, que a corrente é igual a DDP dividida pela resistência. I igual a U sobre R. Por que isso? Porque na nossa soma de correntes aqui, ó, I igual à soma das parciais, no lugar de cada parcial dessa, I1, I2, I3 e quantas mais houverem, no lugar de cada uma vai entrar U sobre R. Tá? Ou seja, então se eu tenho I1 igual a I igual a I1 mais I2 mais I3, no lugar da I total entra a DDP pela resistência equivalente, que é a resistência total que representa todo o circuito. No lugar da corrente I1, a mesma DDP dividido pela resistência R1. No lugar de I2, DDP por R2. E no lugar da I3, a mesma DDP dividido por R3. Aí, como você tem U como fator comum, a gente pode cancelar e sobra 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante. Tá? Se tivesse 4 resistências paralelas, teria mais 1 sobre R4, 5 mais 1 sobre R5, até N resistências que você porventura tenha paralelo. Então veja que é uma diferença da fórmula da resistência equivalente da série para o paralelo. Na série, a resistência equivalente é a soma direta, R1 mais R2 mais R3. Aqui é a soma do inverso, que dá um resultado totalmente diferente. Okay? Aí existem particularidades. Se todas as suas resistências forem iguais, então você teria 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. O que daria, para N resistências, daria N sobre R. 1 sobre REC igual a N sobre R, se você multiplicar cruzado, você chega nessa relação. Ou seja, 1 sobre R era N sobre R. Multiplicando cruzado, ou invertendo os dois lados, a resistência equivalente para N resistores iguais, basta você dividir o valor da resistência pelo número de repetidos, R sobre N. Então, se você tem 5 lâmpadas de 10 ohms de resistência cada uma, ligadas em paralelo, a resistência equivalente vai ser 10 ohms de cada uma, dividido por 5 repetidas. Então, você teria uma equivalente de 2 ohms. E, particularmente, se você tem apenas 2 resistores, tá? Seria 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, resolvendo essa fração, tirando o mínimo e terminando esse cálculo matemático, você chega nessa fórmula particular aqui. Ó, tá? Resistência equivalente é igual ao produto das duas resistências dividido pela soma dessas duas resistências. Então é chamado produto pela soma, que só vale para 2 resistores associados em paralelo. De 3 para frente, você precisa usar a fórmula geral, a soma inversa. Então é isso, associação paralela. Agora basta você então pôr em prática e desenvolver os problemas propostos aí, ok?